Olá, você está ouvindo o Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UTF-PR. O Pudim de hoje estará servido à mesa do professor Edward Henry Lui para um minicurso sobre o avanço do protestantismo no Brasil. O minicurso faz parte do terceiro Diálogos de História, ciclos de minicurso online promovidos pela UFPR. Ele é professor de História no Instituto Federal do Paraná, possui graduação em História pela UFPR, é mestre em Educação na linha História e Historiografia da Educação pela UFPR, é doutor em História na linha Arte, Memória e Narrativa pela UFPR. Esse minicurso foi dividido em 3 partes. Esse episódio é a parte 2 e falará sobre os primeiros protestantes no Brasil e o protestantismo na imigração e demissão. Bom, pessoal, vamos dar continuidade então aí à nossa videoaula. Vamos entrar especificamente na presença protestante no Brasil. Vamos retomar aí alguns pontos que são fundamentais para entendermos o encadeamento da chegada dos primeiros protestantes aqui no Brasil. Bom, o historiador francês Jean Delumeau, ele falou que a ação de Lutero ela é fruto de uma angústia coletiva vivenciada na Europa do século XVI. Lutero era uma pessoa angustiada, a pressão a qual ele vivia, o contexto religioso que ele vivia como um monge agustiniano, que tinha uma série de obrigações, refletia um pouco do pensamento e da vida daquelas pessoas na Europa do século XVI. A reforma ela acontece também como uma válvula de escape para essa pressão que existia em relação às atribuições, às obrigações religiosas que eram impostas pela religião predominante no período que era o catolicismo. Então foram algumas críticas. A ênfase sempre é dado na questão da venda de indulgências, que, digamos assim, foi a gota d'água para transbordar aquela insatisfação que havia, não apenas por parte de Lutero, que fique bem claro, mas por tantas outras pessoas que já vinham questionando, já vinham pensando em pontos nos quais discordavam com a igreja hegemônica. Tanto que o movimento da reforma na Alemanha ele vai ser seguido por tantos outros movimentos. Destacamos na última videoaula o luteranismo, destacamos o calvinismo, muito importante também nesse contexto, o surgimento da igreja americana, mas tantas outras ali vão surgindo com maior ou menor força e posteriormente se incorporando em ideias religiosas mais aproximadas, tá certo? Na sequência, quando nós temos aí após a deflagração das reformas, nós vamos ter uma Europa bastante conturbada, uma Europa bastante abalada por guerras religiosas. A própria Alemanha vivencia essa situação, a Guerra dos 30 Anos, de 1618 até 1648, por questões religiosas. O principal ponto é a questão religiosa entre católicos e protestantes, mas existem muitas questões políticas por trás de todos esses movimentos. Então, não é à toa que logo após Lutero ali, os estados alemães independentes, os príncipes que vão defender a manutenção dessa fé reformada, eles não vão se conformar com certas imposições e restrições a eles e à sua fé, e eles vão protestar. Daí a origem do termo protestante, é por conta desse protesto desses príncipes reformados. Então aí nós temos a origem do nome protestante, que com o passar do tempo passa a designar todas aquelas igrejas que vivenciaram uma reforma. Aqui no Brasil, nós utilizamos pouco essa denominação. A nomenclatura mais usual para definir esses grupos é a palavra evangélicos, que também era muito utilizado na Alemanha, na Inglaterra. Lutero preferia chamar a sua igreja de igreja evangélica. Até hoje as igrejas luteranas, elas levam essa nomenclatura, igreja evangélica luterana, ou igreja evangélica de confissão luterana, que era a intenção de Lutero, aquela retomada ao evangelho, retomada aos valores e princípios originais do evangelho. Falando especificamente de Brasil, aqui também se utiliza muito um termo que acabou se tornando um tanto pejorativo para se referir aos evangélicos, que é o termo crente. Então, de uma maneira genérica, aqueles que não são católicos, seguem as igrejas protestantes aqui no Brasil, são chamados de crentes.
quem não pertence às comunidades utiliza essa nomenclatura com um certo tom de deboche, um certo tom pejorativo. Continuando a falar dos conflitos, né, no pós-reforma, nós vamos ter ali na França também uma série de conflitos. A França oficialmente nunca vai se posicionar enquanto uma nação protestante. Pelo contrário, né, os reis franceses, em sua grande maioria, vão se alinhar ao catolicismo, mas há uma grande quantidade de seguidores, né, do calvinismo na França. Tá? Então a população francesa praticamente está dividida, né? Os calvinistas franceses, né, eles vão receber uma designação um pouco diferente. Tá? Eles vão ser chamados de huguenotes. Tá? Então os huguenotes são os calvinistas franceses. Certo? E já ali nós vamos ter, em 1572, um evento muito trágico, né, ocorrido na França, que foi o famoso massacre de São Bartolomeu, quando milhares de protestantes foram mortos a mando do rei, que por sua vez, né, na verdade, quem manipulou essa ordem foi a mãe, né, do rei, a Catarina de Médici, que tinha uma aversão às lideranças huguenotes da França. Então havia toda uma questão sucessória, um casamento entre a princesa que era católica com um príncipe protestante, e aquele temor de que os protestantes acabassem ocupando os cargos públicos mais privilegiados. Então nós vamos ter ali na França esse massacre a um grande número de protestantes, especificamente que foram para Paris por conta da festa desse casamento. Uma indicação que eu dou a quem tiver interesse em aprofundar isso daí, uma dica interessante é assistir o filme A Rainha Margot, que é essa princesa que ia se casar. Esse filme ele retrata bem os acontecimentos em torno, é um filme antigo, bem antigo, tá? Não sei se se encontra facilmente nas plataformas, mas quem tiver a possibilidade, é uma indicação interessante, é um filme que faz um relato histórico bastante sério, bastante com uma pesquisa bem bacana. Diante disso, né, estamos aí falando do século XVI, virada para o século XVII, mas vamos voltar para o século XVI e pensar o Brasil, onde que o Brasil se enquadra e se encaixa toda essa efervescência, né, de disputas e guerras religiosas. Então, em primeiro lugar, só retomando, né, o fato de que o Brasil foi colonizado por uma nação católica. Portugal se manteve católico e o protestantismo em Portugal nunca teve grandes avanços. Então havia, desde da parte das autoridades políticas até a população, uma população maciçamente católica, se mantém assim até hoje, né? E essa tradição veio para o Brasil, né? Então o Brasil colonizado pelos portugueses é um país essencialmente católico, onde há um acordo, né, entre a monarquia, a coroa portuguesa e a Igreja Católica, um acordo em que eles compartilham, né, o poder nos territórios que são ocupados pela coroa portuguesa. Então existe um acordo em que a igreja é sustentada nos territórios portugueses, as despesas, salários, enfim, os gastos ali, é um gasto público, né, durante esse período ali colonial. Todas as despesas da Igreja Católica ele é bancado pela coroa. Por sua vez, a coroa portuguesa ela tinha a prerrogativa de poder nomear bispos, interferir politicamente nos assuntos da Igreja Católica. Então há ali uma mescla de interesses políticos com religiosos, onde os reis e rainhas portugueses vão estar sempre intimamente ligados às autoridades religiosas católicas. Por esse motivo, não há uma abertura para o protestantismo no Brasil. Então o Brasil, que passa a ser colonizado a partir de 1500, uma colonização mais efetiva, né, que nós temos a partir de 1530, já com a distribuição das terras aqui em capitanias hereditárias, depois a instauração do governo geral, já desde cedo já se estabelece uma estrutura hierárquica católica, de autoridades católicas, junto com o primeiro governador geral do Brasil, enviado pelo rei de Portugal, vem junto os padres jesuítas, com a função de catequizar os indígenas, de trazer a população nativa para o catolicismo, para a conversão dessa população.
Então, as primeiras ações, né, religiosas que nós temos no Brasil, elas acontecem já nos primeiros dias do descobrimento. É rezada a primeira missa aqui com a chegada de Cabral, e posteriormente, à medida que Portugal coloniza a região aqui do Brasil, ela vai implantando a sua cultura através de uma imposição da língua, uma imposição política e uma imposição militar, obviamente, mas, sobretudo, uma imposição religiosa. O catolicismo, ele entra com força juntamente com essa dominação colonial portuguesa. E onde que entram os protestantes nisso? Bom, eles entram já logo no começo também. Nós vamos ter o primeiro registro de presença de um protestante aqui no Brasil, já data de 1547. Possivelmente, a maioria dos que estudam um pouquinho daí da história do Brasil já ouviram falar de Hans Staden, um alemão que por pouco não foi comido por índios antropófagos aqui. O Hans Staden, ele era protestante. Alguns biógrafos dele falam que ele era um missionário, inclusive. Vinha para a América, né? O destino dele principal não era o Brasil, eram territórios da América Espanhola, mas ele acabou naufragando e parando aqui em território tupinambá. E ele se uniu aos portugueses que estavam em guerra contra os tupinambás. Ele acabou sendo capturado. Ficou 9 meses capturado, preso em uma tribo tupinambá. E ali ele viu várias práticas, né, que para ele foram escandalosas. A mais escandalosa foi o fato deles praticarem a antropofagia, ou seja, comerem carne humana. E ele era um candidato a ser devorado por esses indígenas. Lembrando, né, que essa prática da antropofagia entre os tupinambás tinha um caráter místico, né, tinha um caráter mágico. Não que eles se alimentassem cotidianamente de pessoas, de carne humana, mas eles entendiam que eles, devorando a carne do inimigo, eles adquiriam as qualidades, né, desse inimigo. Portanto, entre as culturas indígenas, né, ser devorado pelo inimigo era até mesmo uma questão de honra. E esses valores, obviamente, naquela época não eram compreendidos totalmente, e os relatos que Hans Staden vai fazer a respeito desse período que ele esteve aqui entre os índios tupinambá vai ser um relato extremamente sensacionalista. Ele vai vender muito livro contando a experiência dele aqui. Segundo o relato dele, ele só conseguiu se libertar porque ele estava entoando cânticos religiosos, louvando a Deus, e isso chamou a atenção dos indígenas, que queriam entender o que estava acontecendo ali, que tipo de palavras mágicas eram aquelas que ele estava usando, e por esse motivo eles permitiram que ele fosse solto, e ele conseguiu sair dali, voltou para a Europa, escreveu um livro. Nós temos a tradução do livro dele. O título é enorme, eu não vou me atrever aqui a falar de cor, porque vou tentar colocar aqui o título, porque é um título bem grande, né? Não consegui decorar, mas as viagens, a aventura do Hans Staden se tornou muito famosa, e é o primeiro relato de um protestante em terras brasileiras. Tá? Em seguida, né, logo em seguida, 1557, nós vamos ter então a celebração do primeiro culto protestante em terras brasileiras. Isso no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, por ocasião da presença dos franceses em território brasileiro. Nós sabemos que a divisão das terras aqui da América foi feita entre Portugal e Espanha pelo Tratado de Tordesilhas, com aval do Papa do período, mas nações como a França, como a Inglaterra, como a Holanda não aceitaram essa divisão e decidiram que iriam fazer o possível e o impossível para também terem o direito de explorar terras aqui no Novo Mundo. E assim nós vamos ter, já no início da colonização, a incursão de vários navios estrangeiros em relação a Portugal, que tentam assediar aqui o território brasileiro e tentam ocupar determinados pontos. É o caso dos franceses. Esses franceses vão chegar aqui no Brasil em 1555 aproximadamente. 1555 eles chegam aqui e fundam ali onde hoje é o Rio de Janeiro, o que seria chamada França Antártica. A proposta era uma colônia huguenote, calvinista, no Brasil, considerando que havia toda aquela efervescência, né, de disputas religiosas no continente, né, europeu, na França, e eles vêm para cá tentar montar uma colônia protestante, liderados
por um comandante militar chamado Vilagnon. Ele, a princípio, seguia a religião protestante, ou pelo menos tinha simpatia ao protestantismo num primeiro momento, e ele pessoalmente manda cartas para João Calvino solicitando o envio de pastores e missionários protestantes para o Brasil para realizar os primeiros cultos, realizar as primeiras organizações, né, de uma futura igreja protestante aqui no território daquilo que seria a França Antártica. A presença dos franceses aqui vai ser muito efêmera, inclusive a relação do Vilagnon com esses pastores e esses huguenotes que chegam aqui vai ser conturbada, né? Ele vai acabar perseguindo, matando alguns, vai haver ali divergências entre eles, e também não vai dar certo a implantação de uma colônia francesa, né? Tanto que os franceses vão ser expulsos já em 1560, então menos de 5 anos eles ficam aqui. Vão tentar novamente lá mais ao norte, no Maranhão, a chamada França Equinocial, mas também é um movimento muito efêmero, eles não vão conseguir manter uma colônia no Brasil. Diferentemente, né, dos holandeses. Então, já no século XVII, nós vamos ver ali no finalzinho do século XVI, 1580 até 1640, Portugal e Espanha vão se fundir em um único reino, por conta de questões sucessórias, enfim, não vou entrar nos detalhes dessa questão, mas há a chamada União Ibérica. E a Espanha, tradicionalmente, era uma rival da Holanda. A Holanda tinha acordos comerciais com Portugal, mas era completamente avessa à Espanha, uma vez que o território da Holanda pertenceu no passado à Espanha, enfim, eles tinham divergências ali. E a Holanda, ela, junto com Portugal, eles exploravam o cultivo da cana-de-açúcar aqui no Brasil, e os holandeses faziam a revenda, o refino e a revenda do açúcar na Europa, que era um dos produtos mais lucrativos da época. Então a Holanda, uma vez que agora deveria negociar com a Espanha, o que seria algo inviável e talvez eles não obtivessem sucesso, eles optaram por ocupar, por tomar, né, por invadir o território que no momento ali pertencia à Espanha, por conta dessa União Ibérica, que é a região do Nordeste brasileiro. Há uma primeira tentativa que foi frustrada na região de Salvador, na Bahia, mas eles vão ter uma tentativa mais consistente, mais duradoura, na região onde hoje é Pernambuco, Recife, Olinda, vai se estabelecer ali uma colônia holandesa. Bom, os holandeses, eles são protestantes também, em sua grande maioria, e uma das características do governo holandês é a sua grande tolerância religiosa. Então, nesse período que nós vamos ter aqui a presença e o domínio holandês na região do Nordeste brasileiro, um pouco ali do que hoje é Pernambuco, mas uma área um pouco mais ampla, e especialmente durante o governo de Maurício de Nassau, vai haver um período de tolerância religiosa muito grande, muito parecido com o que acontecia na Holanda, na Europa. E então aqui nós vamos ter, além de templos católicos, vamos ter templos protestantes dos próprios holandeses, sinagogas, enfim, é um período aí de uma relativa liberdade religiosa ali, mas com ênfase, né, e apoio aos protestantes. A chegada dos holandeses, antes de Maurício de Nassau, ela foi bastante violenta em relação aos portugueses que estavam estabelecidos aqui. Inclusive as igrejas católicas, algumas foram queimadas, outras foram expropriadas e transformadas em templos protestantes, o que já vai causar um desgaste entre os católicos e os protestantes. Então os pastores, os missionários holandeses que vêm para cá, eles têm esse desafio de aprender a língua, aprender o português, aprender a língua nativa. E a gente vê alguns relatos de alguns historiadores que têm estudado bastante sobre isso, em especial a professora Elisete da Silva, que é uma grande autoridade no assunto, fala sobre a importância do pensamento protestante ali nessa colônia holandesa, quanto se expandiu aí a presença de alguns protestantes ali naquele território durante aquele período. A barreira da educação, ela era grande, porque até você ter um processo de educar, alfabetizar crianças, jovens, adultos, requeria muito tempo.
e os holandeses vão permanecer cerca de 20 anos, mais ou menos, aqui no Brasil. E em 1654 eles já vão ser expulsos. Eles ficam aqui no Brasil de 1630 a 1654. Então eles vão ser expulsos. Então a obra não vai se concretizar, considerando que o protestantismo, em essência, ele é uma religião firmada nas escrituras, naquilo que é escrito. A historiadora Natalie Davis, ela cita muito isso, ela fala que o protestantismo é uma religião da escrita. E, de fato, talvez o insucesso, né, do avanço do protestantismo em terras brasileiras, mas que poderia ter ocorrido com esse start dos holandeses, vai encontrar essa barreira que é a questão educacional, a questão da alfabetização dos brasileiros, principalmente dos indígenas. Existe um livro de uma historiadora chamada Jaqueline de Souza, e ela fala sobre as primeiras protestantes no Brasil, citando os primeiros protestantes brasileiros seriam esses indígenas que foram catequizados pelos holandeses. Então, ela tem um livro bem interessante, Primeiros Protestantes do Brasil, e fala sobre as tribos potiguara que foram catequizadas pelos pastores holandeses e que mantiveram a fé. Inclusive, alguns desses indígenas foram para a Holanda, passaram um tempo na Holanda e voltaram para cá e fundaram ali comunidades religiosas calvinistas aqui em território brasileiro. E uma confirmação dessa informação é que num dos relatos do padre Antônio Vieira, que é um padre muito importante aí no contexto da Contra-Reforma, né, das ações da Companhia dos Jesuítas, da Companhia de Jesus, ele, em um dos seus relatos, ele comenta sobre a Genebra dos Sertões, se referindo à quantidade de protestantes indígenas no território do Ceará. Muito provavelmente esses grupos aí acabaram se retornando às suas religiões tradicionais, ou alguns provavelmente se converteram ao catolicismo. Então não houve uma manutenção dessa religiosidade protestante, mas houve essa primeira tentativa de criação de uma igreja protestante original de brasileiros, de indígenas brasileiros. Então nós saímos ali do século XVII, e aí é importante entender agora um pouquinho, rapidamente, o contexto europeu e dos Estados Unidos em relação às mudanças e às transformações do protestantismo. O século XVII vai ser um século marcado por um racionalismo. Nós temos ali na figura de René Descartes, traz esse pensamento, o racionalismo, que vai influenciar bastante o pensamento liberal nos séculos seguintes, século XVIII, século XIX, e a igreja passa por esse processo também, o que alguns estudiosos falam a respeito de uma igreja protestante que se torna extremamente fria, extremamente pautada em questões teológicas, né? Uma igreja sem muita experiência emocional, e sim uma experiência muito mais racional, como fruto de sua época. E o que vem quebrar isso no século XVIII são os chamados avivamentos. Então as igrejas protestantes sofrem aquilo que é chamado processo de avivamento. É um movimento dentro dessas igrejas que buscam resgatar valores, mas principalmente emoções, a emoção relacionada à conversão, a emoção relacionada à adoração. E esses movimentos avivalistas, eles vão produzir o surgimento de novas denominações, variantes daquelas tradicionais, daquelas originais. Então, por exemplo, talvez o mais característico na Inglaterra, nós vamos ter ali os irmãos Wesley, que são anglicanos, mas que promovem uma série de movimentos que visam aquecer, digamos assim, aquela igreja que era uma igreja extremamente fria, a igreja anglicana. Nesse contexto vai surgir a igreja metodista. Então, quando nós estamos falando aí de século XVIII na Inglaterra, a gente tem que já fazer uma associação ao processo de industrialização que está se estabelecendo na Inglaterra. Não é à toa que o historiador britânico Edward Thompson vai citar sobre os pregadores metodistas nas fábricas, pregadores que trazem uma mensagem mais próxima da realidade da classe operária, uma classe operária que estava em formação ali no século XVIII. Então muitas pessoas passam a essa conversão à religião, uma religião que não é a religião do Estado, não é uma religião
mais voltada para os interesses dos proprietários, da burguesia, mas sim uma religião mais, podemos usar o termo assim, mais popular, mais próxima da população operária. Isso vai se espalhar pela Inglaterra, vai atingir de uma maneira muito forte a Escócia, né? A Escócia que tem um movimento, a igreja presbiteriana, que é a mesma igreja calvinista, mas é a igreja calvinista na Escócia, vai passar por uma série de reformulações, uma expansão missionária muito grande. Então os escoceses vão ter muito esse espírito missionário de levar a palavra para outras regiões, para outros países, para outros povos. E lembrar que, voltando um pouquinho ali no tempo na Inglaterra, os grupos puritanos que faziam frente à igreja anglicana, os grupos puritanos que vão ser perseguidos em diferentes contextos de governos católicos ou anglicanos, nós temos grupos protestantes migrando para a América, formando colônias protestantes, as colônias dos pais peregrinos, onde vão se estabelecer naquilo que nós vamos ter como Estados Unidos. Então, os Estados Unidos já nasce como uma nação protestante, embora haja um número grande posteriormente de católicos, mas culturalmente a religião protestante é a religião que vai prevalecer ali naquele território. E, consequentemente, todos esses movimentos avivalistas que acontecem na Europa também vão repercutir nos Estados Unidos, sendo que alguns desses movimentos têm origem no próprio Estados Unidos e vão expandir. Então, os movimentos que lá no século XIX, dos grandes pregadores, evangelistas que vão viajar pelo país fazendo grandes pregações, mensagens de caráter confessional, né, no sentido de tentar converter, proselitistas, tentando converter a população a uma fé reavivada, vai ser muito profícuo aí nesse período. Uma das consequências disso é aqui, o reflexo disso aqui no Brasil, porque o Brasil vai ser um local que vai receber muitos desses missionários, mas a gente vai falar sobre isso na próxima videoaula, que é para diferenciar aí os protestantes, o protestantismo de missão e o protestantismo de imigração. Queria só retomar um último ponto que é da história do Brasil, que é a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil. O príncipe Dom João, príncipe regente de Portugal, consegue tapear o Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte fala que ele foi o único monarca que conseguiu enganá-lo. Transferiu a corte de Portugal para o Brasil, ou seja, o que isso significa? Que o Brasil deixou de ser uma colônia e passou a ser a sede do Império Português, com a família real estabelecida aqui. Isso só foi possível graças ao apoio que Portugal recebeu da Inglaterra. Então, para tudo, há uma moeda de troca. É sabido da maioria de nós aí que uma das primeiras ações da família real aqui, Dom João aqui, foi a abertura dos portos às nações amigas. Dentre as cláusulas aí dessa abertura dos portos, tinha a tolerância com outras religiões, a possibilidade. Então, o Brasil abriu a possibilidade de que pessoas de outras crenças, mas aí fica subentendido que estamos falando especificamente dos anglicanos ingleses, que eram parceiros comerciais do Brasil nesse contexto, eles tinham autorização, a possibilidade deles praticarem o seu culto em terras brasileiras. Havia algumas restrições, a proibição de que eles fundassem templos parecidos com igrejas católicas, ou seja, não podia ter torre, não podia ter sino, eles não deveriam pregar em praça pública, mas poderiam exercer ali a sua fé, a sua religião em lugares fechados entre eles, né, desde que não tentassem converter ninguém. E claro que isso nem sempre acontecia, muitas vezes, né, as autoridades estatais elas fechavam os olhos para certas práticas, mas é o princípio de uma possibilidade de abertura da chegada de protestantes que vai se tornar cada vez mais intensa no Brasil a partir do século XIX. Então vamos voltar aí para o nosso terceiro tema, e hoje nós vamos trabalhar a respeito do protestantismo de imigração e o protestantismo de missão. Nós vimos então que, principalmente ali no período colonial do Brasil, né, nós tivemos a presença, né, de protestantes, mas uma presença muito passageira, muito efêmera, onde
em virtude da ocupação francesa por alguns anos, ali no Rio de Janeiro, e posteriormente no século XVII, com a invasão holandesa. Nós tivemos então ali um momento em que o protestantismo foi possível nessas comunidades, nessas ocupações, mas que ao mesmo tempo, assim que eles foram expulsos, praticamente toda aquela estrutura também é expulsa juntamente com os povos invasores. Então nós não temos assim o estabelecimento de uma fé protestante no Brasil colonial. A presença católica muito intensa, muito forte, né, endossada pelo Estado, e nós temos aí uma quebra nessa rigidez a partir da vinda da família real portuguesa, 1808, para o Brasil, quando Dom João, príncipe regente, vai, através de alguns tratados com a Inglaterra, autorizar a presença de protestantes aqui no Brasil. Então, de 1808, né, a presença da família real, até 1822, que é a independência do Brasil, nós temos então essa certa tolerância, essa proximidade dos portugueses com os ingleses, comerciantes ingleses. Portanto, passa a haver uma autorização para que esses imigrantes possam celebrar seus cultos. Então, há uma liberdade de culto, no entanto, a religião oficial permanece sendo a religião católica, tendo todas as suas garantias, todos os seus benefícios assegurados pelo governo brasileiro. Com o processo de independência, a partir de 1822, e Dom Pedro se tornou Dom Pedro I, imperador do Brasil, vem a nossa primeira Constituição, a Constituição de 1824. Nessa Constituição se reforça o vínculo do Estado com a religião católica, tornando-a religião oficial. Porém, ainda como a proximidade com os ingleses era muito grande, então há nessa Constituição já uma cláusula que permite a presença e o estabelecimento de protestantes no Brasil, com ressalvas, com algumas limitações, mas nós já vemos aí uma abertura para a possibilidade da vinda de imigrantes estrangeiros que professem outra fé que não é a fé católica. Precisa então analisar esse contexto histórico aí do Brasil recém-independente, né? O Brasil agora caminhando com as próprias pernas, criando suas próprias leis, e uma das necessidades é que a respeito, está ligada à questão da mão de obra. Nós temos no Brasil, tradicionalmente, infelizmente, uma cultura escravagista. Quando o Brasil se torna independente, a escravidão ela é mantida. No entanto, há uma pressão muito grande desde 1815 por parte da Inglaterra, e isso vai se reforçando ainda mais conforme o Brasil vai estabelecendo laços diplomáticos e econômicos com a Inglaterra. Há uma cobrança sistemática e cada vez mais intensa por um fim a essa escravidão. Não vou entrar aqui nos méritos da questão, né, quais eram os interesses da Inglaterra, quais eram os interesses da coroa do Império Brasileiro com relação a esse tema da escravidão, mas é sob essa temática que começa a se pensar, a elite política do país começa a pensar já numa possibilidade de substituição da mão de obra escravizada que era utilizada até então. Então sabia-se, devido ao andar dos acontecimentos mundiais, né, no Ocidente, de que gradualmente a escravidão estava sendo abolida em mais diferentes países ocidentais. E sabia-se que o Brasil não ia fugir muito à regra, embora nós sabemos, né, que o Brasil foi o último país aqui do ocidental a acabar com a escravidão. Então o Brasil resistiu muito a essa abolição. Mas, enquanto isso não acontecia efetivamente, foram se tomando medidas, criando alternativas para resolver a questão da mão de obra. É muito interessante a gente pensar um pouquinho a respeito da mentalidade da época, porque quando a gente observa, né, a mentalidade daqueles fazendeiros que eram descendentes de portugueses, eles vinham muito com aquela mentalidade de que o trabalho era uma coisa vergonhosa, o trabalho era coisa de escravo. Então a elite brasileira, ela tinha como princípio o não trabalho, não trabalhar. Portanto, utilizavam amplamente a mão de obra escrava. Pensar numa situação em que essa escravidão chegaria ao fim, então qual foi a solução que eles trataram de buscar a resposta? Foi uma substituição da mão de obra escrava. E aí a gente precisa voltar um pouco à realidade da Europa aí do século XIX, que sai de uma
uma série de conflitos, né, especialmente ali pela expansão do Império Napoleônico. A gente já viu que isso trouxe como consequência ali direta para o Brasil a vinda da família real, consequentemente a independência. E a Europa, ela estava numa efervescência muito grande, movimentos nacionalistas, movimentos separatistas muito intensos estavam ocorrendo ali na Europa. Também algumas adversidades climáticas, levando alguns territórios, especialmente ali na Itália, na região que hoje é Itália, na região que hoje é a Alemanha, uma escassez de terras agricultáveis. Então, culmina-se com a necessidade de países como o Brasil de mão de obra. O mesmo se aplica para os Estados Unidos, lembrando que é exatamente em meados do século XIX, entre 1861 a 1865, que nós temos ali a Guerra da Secessão, que, dentre outros motivos, o principal deles é a questão da escravidão e vai levar à abolição da escravidão nos Estados Unidos. Isso na década de 60 do século XIX. Então, há uma demanda muito grande, e Brasil e Estados Unidos vão ser os dois principais destinos em que, principalmente pessoas camponeses europeus, especialmente de regiões da Alemanha. Então é muito complicado a gente falar assim a Alemanha, porque ali englobava vários territórios que hoje são outros países. Então ali nós tínhamos a Áustria-Hungria, que englobava vários povos, a região da Rússia, do Império Russo, também englobando vários povos, o norte da Itália. E essas pessoas começaram a procurar alternativas para conseguir uma vida, aquele sonho utópico de um lugar ideal, um lugar melhor para se viver, onde se plantando tudo dá. Essas regiões aqui da América prometiam isso, tanto Estados Unidos quanto o Brasil. Uma quantidade muito maior de imigrantes foi para os Estados Unidos. De qualquer forma, nós, conhecendo a nossa história, sabemos o quanto a imigração europeia ao Brasil foi intensa no século XIX. Então, nós tínhamos aí uma abertura para a vinda de imigrantes. Então, até mesmo a lei de 1824, a Constituição de 1824, flexibiliza a instalação de povos não católicos. Isso sem contar também um interesse, por certa parte aí da elite política brasileira, no interesse num embranquecimento da raça. Isso é outro assunto que dá horas aí de discussão. Existiu esse projeto político de embranquecimento da raça, portanto, há um incentivo governamental para a vinda de imigrantes, especialmente de cultura anglo-saxônica. Nós vamos ver chegando aqui uma série de imigrantes ingleses, portanto, uma grande maioria anglicanos. A primeira igreja anglicana já é inaugurada no Brasil, se não me engano, em 1816. Temos ali a primeira capela, com todas aquelas restrições, né, que já foram colocadas. Há um interesse nos agricultores alemães, e por sua vez vem para o Brasil com a cultura luterana, sua maioria, embora é preciso colocar muitas aspas aí quando a gente fala de alemães, lembrando que eles saem de lá. 1815 a 1848 nós temos uma primeira leva ali de alemães, suíços, cerca de 15 mil alemães vêm para cá. Lembrando que eles saem de lá, não existe uma Alemanha ainda. O processo de criação da nação alemã, ele está iniciando exatamente nesse contexto. Então, esses povos que vêm para o Brasil, eles têm muito mais vínculo com a sua cidade, com a sua região, inclusive entre eles falam línguas diferentes. Não existe ainda um alemão oficial, porque você não tem uma Alemanha. Mais tarde é que vai ser criada uma língua padrão oficial, tanto para a Alemanha quanto para a Itália, isso se aplica também. Então, da mesma forma, nós sabemos que os estados alemães, eles tinham, alguns adotaram o luteranismo, outros não, outros eram católicos. Portanto, alguns grupos que vieram para o Brasil, se estabeleceram aqui, mantiveram a tradição luterana, outros mantiveram a tradição católica. Tá? Isso se aplica para outros povos também. Os italianos, em sua grande maioria, para não dizer todos, não ser ousado e dizer todos, eram católicos, os que não eram anarquistas. Da mesma forma, espanhóis também, um predomínio católico. Já os eslavos, russos, ucranianos, já vinham também de religião ortodoxa, católica ortodoxa, muitos se estabeleceram no Paraná, mas finalmente nós vamos ter também um grupo de imigrantes anglo-saxões que vem do sul dos Estados Unidos. A Guerra da Secessão, a Guerra Civil Americana, ocorrida entre 1861 e 1865, ela vai trazer vitória para os exércitos do norte, que criticavam e combatiam a escravidão. Os estados do sul foram derrotados. Então nós temos algumas levas de imigrantes estadunidenses que, fugiam do sul, uma vez que a região foi ocupada pelos exércitos nortistas.
e foram para diferentes lugares. Dentre esses lugares vieram ao Brasil. Chegando aqui no Brasil, alguns territórios foram destinados para eles, principalmente ali a região do Vale do Ribeira, mas muitos gostaram e se adaptaram à região no interior de São Paulo, próximo ali à cidade de Campinas, a cidade de Santa Bárbara do Oeste. Então ali vai ser um núcleo de povoamento dos imigrantes norte-americanos. Não é um grupo extremamente numeroso, mas um número significativo que vem com sua língua, que vem com sua tradição, que vem com sua religião protestante se estabelecer no Brasil. Então essas primeiras levas, tanto dos imigrantes alemães, luteranos, quanto dos ingleses, anglicanos e dos norte-americanos, metodistas, presbiterianos e batistas. Nós temos a fundação dessas 3 denominações no Brasil durante esse período, durante essa chegada deles. Configura então uma presença protestante um pouco mais efetiva no Brasil. Um nome fundamental, um historiador fundamental para se entender a presença protestante no Brasil é o pastor Antônio Gouveia de Mendonça, doutor em História, fez um trabalho muito rico em pesquisa. O seu livro, O Celeste por Vir, é uma referência para todos os estudantes que querem se debruçar um pouco sobre esse conhecimento acadêmico em se tratando de protestantes. Então é um livro fundamental. Se de todo o nosso curso eu tivesse que indicar apenas uma leitura que pudesse sistematizar, e é a qual eu estou me baseando para falar muitas das coisas que eu estou falando aqui, é o livro do pastor Antônio Gouveia de Mendonça, O Celeste por Vir. Ele traz essa diferenciação da presença protestante aqui no início do século XIX. Então nós tivemos 2 tipos de chegada protestante aqui. Um seria esse chamado protestantismo de imigração, vindo com esses grupos que eu acabei de citar, se estabelecendo aqui e formando núcleos coloniais, podemos dizer. Então eles não vêm com a intenção de fundar igrejas, eles não vêm com a intenção de expandir a sua fé, eles vêm e mantêm a sua fé aqui de acordo com a liberdade que eles tinham, com todas as limitações que o governo estabelecia para eles. Lembrando que nesse contexto católico, nós temos uma proibição de quem não é católico de ser enterrado em um cemitério católico. Só existiam cemitérios católicos, não era registrado porque todos os registros eram feitos pela Igreja Católica, registro de nascimento, registro de casamento, registro de morte, era tudo feito nas paróquias. Portanto, um protestante que não professava a fé católica não tinha não tinha essa documentação à disposição. Então, nós temos algumas circunstâncias, mas que o Estado brasileiro vai contornando isso, autorizando a criação de um cemitério protestante aqui, outro ali, e aos poucos vai havendo uma conformidade com a presença desses protestantes, uma vez que eles não ousem a professar a sua fé, a propagar a sua fé. Isso que vai mudar aos poucos, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, a partir de 1850, nós temos um outro tipo de protestantismo se estabelecendo no Brasil, que é o que o Antônio Gouveia de Mendonça chama de protestantismo de missão. Agora sim, nós vamos ter principalmente denominações protestantes financiadas por juntas religiosas, principalmente norte-americanas, inglesas também, um pouco escocesas, mas principalmente as norte-americanas, financiando o trabalho missionário de expansão do evangelho da fé protestante em territórios do mundo todo. Em partes, existe uma certa crítica em relação a isso, mas em partes, pensando nos Estados Unidos, como parte daquele pensamento do destino manifesto dos Estados Unidos, que tinham como missão propagar a sua ideologia para o mundo, num contexto imperialista de dominação. Os ingleses têm isso, haja vista ali as ações evangelísticas na África, na Ásia, nos territórios pertencentes aos ingleses. Da mesma maneira, os Estados Unidos vão expandir o seu território, os seus domínios imperiais, e uma das maneiras de levar a ideologia, levar esse pensamento predominante dessas potências industriais, como era o caso da Inglaterra e dos Estados Unidos, fazia parte desse projeto a expansão da fé protestante. Então, muitos missionários vêm para o Brasil com essa missão de expandir a fé. Então, essas denominações passam, então, a ter uma representatividade maior, e elas acabam tendo um apoio externo, um apoio financeiro principalmente. Então nós temos ali como um marco inicial, 1855, a criação da Igreja Evangélica Fluminense pelo casal Robert e Sarah Kelly. Eles são ingleses, aprendem a língua portuguesa na Ilha da Madeira e vêm para o Brasil como uma missão, missionários,
pregando o evangelho, e eles atuam nas esferas mais altas. Então eles vão estar em contato direto com grandes nomes aí, com deputados, até mesmo o Dr. Robert vai ter uma certa amizade com o Dom Pedro II. Ele vai ter um certo acesso a ele e vai conseguir, através desses círculos de amizade, círculos de proximidade com autoridades brasileiras, eles conseguem algumas autorizações aí para estarem atuando. Logo em seguida, né, já na década de 60 do século XIX, o pastor Simonton vai chegar ao Brasil, fundando a Igreja Presbiteriana. Nós temos uma primeira tentativa na década de 59 de um missionário chamado Thomas Jefferson Bowen, inaugurando um trabalho batista para além das comunidades de Santa Bárbara, mas ele vai retornar para os Estados Unidos, então o trabalho que ele inicia não vai prosperar, mas em seguida a Junta Missionária Batista dos Estados Unidos, que é uma junta extremamente rica, que tinha muitos recursos, muitos missionários trabalhando espalhados pelo mundo, vai enviar um casal, William e Anne Bagby, em 1881, vêm consolidar o trabalho como missionários batistas, contam com o apoio de outros missionários enviados pela junta de Richmond. Aqui no Brasil, eles conseguem o apoio de um ex-padre chamado Antônio Teixeira, que se converte ao protestantismo e se torna um pastor batista, e juntamente com outros missionários que vão agregando ali a essa primeira comunidade dos batistas, fundam em 1907 a Convenção Batista Brasileira. É uma figura muito importante, eu preciso destacar, é a figura com a qual eu estou trabalhando na minha tese de doutorado, é o reverendo Solomon Louis Ginsburg, que é um judeu polonês que se converteu ao protestantismo na Inglaterra, veio para o Brasil, chegando no Brasil, um missionário congregacional, ele se converte à denominação batista. É interessante a gente verificar isso, porque geralmente essas denominações, presbiterianos, batistas, metodistas, elas são muito bem definidas e elas não têm o hábito de uma buscar fiéis na área do outro. Então, é muito raro você ouvir falar de um presbiteriano que se converteu a ser batista, de um batista que se converteu a ser presbiteriano. Pelo menos nessa época, isso era mais incomum. Conforme essas igrejas vão se estabelecendo, essas igrejas, há um estudo que o pastor Antônio Gouveia de Mendonça fez, e está ali no Celeste por Vir, de que essas primeiras congregações protestantes, elas se concentraram em áreas rurais, nos meios rurais, especialmente ali da região sudeste, seguindo o caminho do café, conforme ele coloca. Então, eram áreas que estavam, de certa maneira, um pouco menos assistidas pela Igreja Católica oficial, eram regiões interioranas, uma população mais pobre, mais carente, e que encontravam nessas novas realidades religiosas o amparo que buscavam. Havia, obviamente, uma resistência muito grande por parte das comunidades que se mantinham católicas. Esse convívio entre católicos e protestantes não era pacífico, nunca foi pacífico. Havia tensão entre eles, obviamente, como havia uma maioria católica, essa maioria católica exercia uma pressão sobre as igrejas evangélicas, sobre as igrejas protestantes estabelecidas no Brasil. Então, há inúmeros relatos, tanto na imprensa secular quanto na imprensa protestante, a respeito de incêndios às igrejas protestantes, ataques com objetos, pedras, enfim, durante os cultos nas igrejas. Existem relatos de tentativas de amedrontar os missionários, tentativas até mesmo de assassinato desses missionários. Então os relatos são muito variados. O próprio Solomon Ginsburg, esse missionário que vem para o Brasil e se torna batista, ele vai trabalhar no interior do Brasil, Rio de Janeiro, Pernambuco, e nessas viagens dele, ele faz um relato, tem uma autobiografia muito interessante dele, e nessa autobiografia ele comenta sobre várias tentativas, desde a ameaça à própria vida dele, quanto outros tipos de ações contrários a essas denominações. Por sua vez, os protestantes sempre fizeram muita questão de demarcar a sua diferença em relação aos católicos. Isso desde situações como formais, como a questão da estrutura dos templos ser diferente, devido a uma lei estabelecida por Dom João, que os templos protestantes não poderiam ter torres nem sinos. Então, os templos protestantes tinham uma arquitetura diferenciada das igrejas católicas, o que não acontecia na Europa, o que não acontecia nos Estados Unidos. E também algumas práticas. Então, se era prática comum entre os católicos, por exemplo, a tolerância a festas, uma certa tolerância
a bebida, os protestantes tratavam de ser diferentes, de mostrar essa diferença em algumas ações, em algumas manifestações até mesmo culturais. Para finalizar, é importante destacar que Antônio Gouveia Mendonça ele ressalta que o número de protestantes nunca foi um número expressivo até a década de 60, 70, então, do século XX. Então nós temos aí, nesse período do século XIX, início do século XX, né, o Brasil republicano, onde já existe uma liberdade religiosa maior, não existe mais uma igreja oficial do país. Então, a partir de 1891, a Constituição Republicana, a primeira Constituição Republicana, ela estabelece que o Estado é laico, o Estado não tem uma religião oficial, o que não significa que vai mudar alguma coisa. Então, o Brasil permanece extremamente católico, com seus símbolos, sua simbologia presente até mesmo nas esferas políticas. Diante dessa situação, as contagens populacionais nunca apontaram uma quantidade de protestantes superior a 3% da população. Portanto, o que nós vemos aí nos últimos 20, 30 anos, aí, ultrapassando o número de protestantes, ultrapassando os 20%, há perspectivas de pesquisas do próprio IBGE de que a partir de 2030 os evangélicos serão a maioria como grupo religioso no Brasil. Então isso indica, né, uma mudança extremamente radical na composição da estrutura social no Brasil, tá? Mas isso a gente vai falar aí para frente nas próximas aulas, tá certo? Por enquanto é isso. Valeu, muito obrigado. Até a nossa próxima videoaula. Esse foi o episódio do Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares, um projeto de extensão da UTFPR, editado por Lucas Nogueira Jorge. Músicas utilizadas: Mad Mad, de Alexander Nakarada, e Rain Book and Coffee Tea, de F. Sentin e ESP. Todas as músicas estão disponíveis em Freestock Music. Para saber mais informações sobre o projeto desse podcast, visite nosso site pudim.cp.utfpr.edu.br. Até a próxima!